E sobre essa nova onda da Covid-19 no Brasil e a volta de medidas de proteção, como o uso de máscaras no transporte público, vamos conversar agora com o médico infectologista Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo, prazer falar novamente com o senhor. Olá, Kalina, quanto tempo, não? Prazer estar de volta aí com vocês na Jovem Pan e falando nesse momento de novo aumento de casos da doença, né? Felizmente, num cenário muito diferente dos outros aumentos que a gente viveu das outras ondas anteriores, mas aumentando novamente, né? Doutor, eu lembro quando eu te entrevistava lá no começo da pandemia, o senhor, outros infectologistas já alertavam que a Covid teria, como é um vírus, né? Teriam outras cepas, outras possibilidades de novas ondas, e aí estamos vendo mais uma onda da Covid-19, como o senhor bem disse, com uma gravidade talvez menor, até por conta da vacinação, por conta da imunidade que as pessoas acabaram desenvolvendo. Mas por que essa nova onda está vindo agora? A gente está observando que está aumentando o número de internações. Por que neste momento? O que provocou esta nova onda? Somente uma nova cepa ou o comportamento da população também? Olha, Kalina, na verdade é uma combinação de fatores, né? Algumas lições nós aprendemos com a Covid-19. Uma delas que tanto a infecção natural e a vacinação, com as vacinas hoje disponíveis, elas têm uma duração de proteção não muito longa. Passa-se 4 a 6 meses da última onda, ou do último período de intensa vacinação, nós vamos acumulando indivíduos suscetíveis na população de uma maneira importante. E quando nesse cenário as pessoas aglomeradas, não utilizando máscaras, surge uma nova variante, essa combinação de pool de suscetíveis suficientes, com baixa adesão a medidas de distanciamento e máscara, e o aparecimento de uma nova variante, é o cenário perfeito para o desenvolvimento de novas ondas. Só a variante por si só não explica, nós temos muito mais variantes do que ondas, isso quer dizer que nem sempre uma variante se traduz numa nova onda, mas ela precisa desse cenário complexo de imunidade populacional, de medidas de não distanciamento para poder se desenvolver. E é claro que cada vez que uma nova onda surge, ela encontra uma população mais vacinada, uma população já experimentando infecções anteriores, e ela tende a ter magnitudes menores e duração de onda menor também do que a gente já vivenciou no passado. Então, o que tem se visto com essa variante atual, a BQ1, é que por onde ela tem passado em outros países, ela tem durado em geral 6 semanas, 7 semanas, já estamos entrando na 4ª semana, a expectativa aqui também é que ela tenha um comportamento também de uma duração mais curta do que a gente vivenciou. E é uma imprevisibilidade, né, Kalina? A gente nunca sabe quando vai vir outra, né? Ainda a gente não tem uma característica sazonal do vírus, como o vírus da gripe, por exemplo. Bom, falando sobre essa característica sazonal, a vacina da gripe a gente toma todo ano. A vacina da Covid, doutora, como que ela vai ser? Vai funcionar como vem funcionando, com algumas doses de reforço durante o ano, ou será apenas uma dose? Já se sabe como que vai funcionar a vacinação, a imunização contra a Covid ano que vem? Esse é um paralelo que a gente não consegue ainda estabelecer com o vírus da gripe, né? O vírus da gripe a gente conhece há tantas décadas, a gente conhece a sua previsão, a gente sabe que no ano que vem vai circular em grande intensidade no inverno, a gente consegue prever qual é o tipo de vírus com antecedência suficiente para produzir uma vacina para o inverno do ano que vem. Em geral, pareia-se o vírus que está circulando com o vírus contido na vacina, dificilmente há um não pareamento do vírus que está na vacina com o que vai circular. Então, com a Covid-19 ainda não temos essa característica. Nossas piores ondas, né, Kalina? Foi em janeiro do ano passado, em 2021, em janeiro desse ano, a Gama e a Ômicron. Ou seja, fora do padrão de inverno, de circulação de outros vírus respiratórios. Então, é difícil prever ainda com antecipação que vírus vai circular, em que época, e com isso, fazer campanhas, como a gente faz com a gripe, anuais e pré-estacional, pré-estação do vírus. Mas o que a gente entende é que o vírus parece que está se estabelecendo na sua variante Ômicron. A gente tinha muito receio no passado de ficar adaptando essas vacinas para a variante alfa, beta, gama, porque elas rapidamente iam se transformando.
E com a Ômicron, não, nós já estamos há um ano convivendo com a Ômicron. Desde novembro do ano passado, a Ômicron começou a circular lá na África do Sul, você lembra? E até hoje é Ômicron, né? Com várias subvariantes, BA1, 2, 4, mas todas Ômicron. Então, a ideia de incorporar a variante Ômicron na vacinação, as chamadas vacinas bivalentes, já em uso nos Estados Unidos desde agosto, aprovadas recentemente pela Anvisa, é uma necessidade para as doses de reforço, ainda esse ano, no começo de 2023, especialmente para a população mais vulnerável. Provavelmente vamos vacinar, com certeza, a população vulnerável. Os adultos saudáveis nós vamos acompanhando aí, de acordo com a epidemiologia, de acordo com o número de casos, a necessidade de revacinações e com que frequência. Certo, doutor. Doutor Renato Kfouri participa também da nossa entrevista, o nosso cientista político, Marcelo Suano. Marcelo, a sua pergunta? Boa tarde, doutor. Um bom domingo para o senhor. Eu vou fazer uma pergunta quase na mesma linha do que a Karina fez, mas com alguns elementos a mais. A primeira, realmente, como o senhor falou, comparativamente com a gripe não dá, porque tem um elemento diferencial nisso daí. E mesmo que, mas essa era a pretensão que se dizia que talvez a Covid ela teria um comportamento parecido, de forma tal que as pessoas acabariam tendo que se vacinar todo ano para combater aquilo que viria na Covid. O senhor falou da imprevisibilidade, mas disse que já tem um elemento estático, estabelecido, tal na variante Ômicron. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: ora, se você tem uma arma que você toma antecipadamente para combater um adversário, este inimigo que é o vírus, tem que ter alguma coisa de estável nele, que permaneça e tenha duração, para que possa ter alguma eficácia uma vacina. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por qual razão não se investe também na busca de um remédio, de uma cura, como a Pfizer já está tentando apresentar, e tendo, olha, curiosamente, e não é uma questão de falar se era falácia, se era errado ou não, mas logicamente com a mesma argumentação do que era aquele tal kit Covid, que não era combater o vírus, era impedir que ele se replicasse para que o próprio organismo tivesse tempo para dar a resposta. Por qual razão não se investe num remédio e quais são as dificuldades? Isso é uma dificuldade política, uma dificuldade técnica, uma dificuldade de investimento? Excelentes questões, Marcelo. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Sem dúvida, nós já temos remédios disponíveis diferentes daqueles comprovadamente ineficazes, como os antimaláricos, os antirremédios para verme, que foram tão propagados, né, e defendidos de uma maneira completamente anticientificista no passado. Hoje nós temos antivirais que funcionam. Nós temos aí pelo menos 3 ou 4 antivirais licenciados no mundo, que têm já a aprovação de algum deles, inclusive pela Anvisa. Eu vou citar o Remdesivir, eu vou citar o Molnupiravir e vou citar o Paxlovid, que é uma combinação de 2 antivirais, que para aqueles indivíduos, Marcelo, que não têm uma resposta adequada à vacina, que você pode dar 4, 5, 6, 10 doses para esses indivíduos, que eles vão continuar sob risco, porque o seu sistema imunológico não responde à vacina, como não responde à doença, e por isso ele tem um risco aumentado, são os muito idosos, os transplantados, aqueles que têm câncer, aqueles que convivem com HIV, que usam corticoides em altas doses, remédios imunossupressores. Esses indivíduos precisam de outra estratégia de prevenção e tratamento, que não só as vacinas. Precisam dos anticorpos monoclonais, e nós temos aí pelo menos 4 antivirais e um anticorpo licenciados no Brasil, e não são incorporados pelo SUS. O único que foi incorporado foi comprado numa quantidade muito pequena, ou seja, não atende a população da maneira que gostaríamos. Esse é um aspecto importantíssimo que nós precisamos cobrar do Ministério da Saúde, deste governo e do que entra, para que a gente tenha essas opções de tratamento para esses grupos vulneráveis. Hoje, Marcelo, um indivíduo que tem um plano de saúde, que pode pagar por um antiviral, ele interna hoje no Hospital Caro de São Paulo, ele recebe um antiviral nos primeiros dias de doença, ele vai ter um risco de desenvolvimento para forma grave muito reduzido com o uso dessas medicações, desses tratamentos antivirais chamados tratamentos precoces, mas o verdadeiro tratamento precoce. Indiferente de, infelizmente, aqueles que procuram, que dão entrada nas portas pelo SUS. É uma desigualdade, é um elitismo. Nós vamos deixar de elitizar o acesso a essas medicações, e o Ministério precisa urgente, não precisa investir não, nós estamos no desenvolvimento, nós precisamos adquirir esses medicamentos já existentes e já licenciados pela Anvisa.
Mais uma, Marcelo? Perfeito. Eu agradeço, porque como o senhor falou, você já existe. Certamente já existia já há um certo tempo. Talvez tenha sido uma decisão inadequada, ou seja, por quem for, para adquirir esses remédios. E é interessante quando o senhor falou, por exemplo, eu reagi muito mal à vacina. E quando as pessoas me perguntam, eu digo, eu sou uma exceção à regra, talvez. Talvez o meu organismo seja predisposto à doença, seja predisposto ao vírus e reaja negativamente, porque a vacina é um dos elementos para combater essa doença. Mas o que eu fiquei muito temeroso, não é possível que para aqueles casos de pessoas que reagiram mal à vacina, não há uma alternativa. E há alternativa. Este é que é o grande problema. Então, tem que haver investimento para que essa alternativa tenha uma política pública também. E essa política pública deveria ter sido desenvolvida, ao invés de ter tido um combate para tentar, de alguma forma, dizer que não tinha nenhuma outra alternativa que não fosse a vacina. Desculpa esse desabafo, mas isso eu acho que é uma responsabilidade que os médicos têm que ter, porque os médicos são a autoridade máxima nisso, ninguém mais. Da minha perspectiva, espero não estar enganado. Perfeito, não, perfeito. Eu acho que há uma cobrança das sociedades científicas, infelizmente há uma morosidade muito grande, tanto na aquisição de novas doses. A vacina das crianças, por exemplo, Marcelo, foi aprovada dia 16 de setembro. Nós estamos já com mais de 2 meses e as crianças, a partir de 6 meses de idade, chegou 1 milhão de doses no Brasil para vacinar essas crianças, de 6 meses a 4 anos de idade. Ou seja, nós temos aí quase 20 milhões de crianças, que são 3 doses para cada uma. Ou seja, 1 milhão de doses, você vacina 300 mil crianças. Não dá para começar a vacinar as crianças, não há nenhuma priorização no atendimento, é uma irresponsabilidade. Só em 2022, Marcelo, nós tivemos 477 óbitos, segundo o último boletim do próprio Ministério da Saúde, de crianças menores de 5 anos por Covid-19. Ou seja, a cada 3 dias, 2 crianças falecem de Covid-19. É a doença prevenível por vacina que mais mata, é evitável. 40% dessas mortes eram de crianças previamente saudáveis, não tinha nenhum fator de risco. Ou seja, nós não podemos continuar assistindo a esse quadro sem vacinas. Crianças não tiveram oportunidade de receber sequer uma única dose. Então, infelizmente, nós estamos sempre atrás das melhores alternativas, tanto de tratamento como prevenção para a nossa população aqui, infelizmente. Uma última pergunta, doutor. Não tem nenhum papel, uma função de trazer constrangimento, é apenas para entender, para esclarecer. O que o senhor diria daqueles efeitos colaterais que se diz que a vacina tem, em especial a Pfizer? O que pode ser dito acerca disso? Porque, queira ou não queira, algumas pessoas reagem. Eu reagi muito mal. Agora, o que pode ser dito sobre isso? Porque, queira ou não queira, as pessoas estão sem as informações necessárias. E então elas estão indo na fé. Na fé de que o médico está falando, de que os postos estão fazendo tudo certo. O que o senhor poderia dizer sobre isso? Olha, Marcelo, todas as vacinas são capazes de produzir eventos adversos, né, os chamados efeitos colaterais. Em vacinas a gente usa esses eventos supostamente atribuídos às vacinas. Os mais comuns são aqueles que todos que tomaram qualquer vacina já sentiram. Dor no local da injeção, febre, mal-estar, sentir uma moleza pelo corpo, dor de cabeça, às vezes náusea. São efeitos que duram 1 ou 2 dias e que são perfeitamente cabíveis em todas as vacinas do calendário que a gente toma, e com a Covid não é diferente. Os raros efeitos mais graves, a gente chama de eventos adversos graves, como as tromboses, as miocardites, eles são de uma raridade tão grande e muito inferiores ao risco que esses mesmos eventos têm com a própria doença. Então, nós temos, por exemplo, com as tromboses, cerca de 10 a 50 casos para cada 500 mil doses de vacinas aplicadas, né, os efeitos trombóticos pequenos. Com as vacinas com a miocardite, nós temos aí, se for no sexo masculino, que é o mais frequente, cerca de 30 a 50 casos de miocardite para 1 milhão de doses aplicadas, ou seja, você vai ter muito mais miocardites, efeitos, complicações, hospitalizações com a doença do que com a vacina. É o que nós chamamos de uma relação de risco e benefício. Não tomar a vacina é muito mais arriscado do que correr o risco de ter esses efeitos colaterais. E olha, essas miocardites que você citou da Pfizer, não há descrição de óbitos em relação a esse evento adverso. São complicações sérias, às vezes requer hospitalização, mas são de uma raridade tão grande
e de, vamos dizer, um desfecho não desfavorável, ou seja, não há óbitos relacionados a esse evento adverso, que faz com que nenhum país do mundo deixou de utilizar a vacina. Ou seja, todo mundo continua utilizando as vacinas de RNA mensageiro, as vacinas de outras plataformas, porque entende que esses efeitos colaterais, mesmo que eles aconteçam com uma raridade muito pequena, o benefício que a vacinação traz supera de longe. Então, quem está com medo desses efeitos colaterais, devia ter medo da doença, porque não há sentido de nós colocarmos em prática em programas públicos, referendados pela Organização Mundial da Saúde, referendados pelas sociedades científicas, referendados pelos programas mundiais de vacinação, vacinas que vão trazer mais malefícios do que benefícios. Igual remédio, né, Marcelo? A gente toma remédio, sabe? Pode ter uma diarreia, pode ter uma náusea, pode ter uma gastrite, todos os remédios podem dar efeitos colaterais, mas ele vai te fazer bem. Ou seja, você compensa aquele efeito colateral eventual que algumas pessoas têm pelo benefício que traz o tratamento. Com vacina não é diferente. O benefício da proteção supera, de longe, os malefícios eventuais, efeitos adversos. Então fica o recado aqui para quem nos acompanha. Quem está com receio das vacinas, é chato tomar vacina, ficar com dor, tem um de mal-estar, claro que ninguém gosta, mas a doença é muito pior. Tá certo, doutor. E para a gente finalizar, que o nosso tempo está curto, ano que vem, um novo governo, novos desafios. Qual deve ser o principal desafio na área da saúde no ano que vem para o governo eleito Lula? Eu acho que a gente tem vários, né? O nosso SUS, ele é um sistema de saúde que hoje ele é subfinanciado. Nós temos um avanço na saúde, nas tecnologias em saúde enorme. O custo da saúde para o país ele avança com uma rapidez muito maior do que o orçamento destinado a ele. E, consequentemente, essa equação de financiamento desse sistema não é algo simples. É preciso criatividade, é preciso parceria com o setor privado e é preciso investir na capacitação profissional, na remuneração dos profissionais da saúde que estão atendendo na linha de frente, na valorização e, especialmente, né, na valorização dos programas de sucesso. No campo das imunizações, nós tivemos, infelizmente, uma enorme desarticulação do nosso Programa Nacional de Imunizações, que ele não ficou como protagonista durante a pandemia. Os estados tiveram que, por sua conta, fazer programas individuais, por vezes chegaram até a adquirir vacinas por conta própria, o que é totalmente equivocado, que fere o princípio do SUS principal, que é de equidade e de universalidade que se estabelece através do sistema. Então, nós precisamos revitalizar o SUS, colocar o Programa Nacional de Imunizações como grande protagonista do país, porque as ações preventivas, elas são muito mais baratas, elas trazem muito mais benefícios para a população, menos dor, menos sofrimento, menos sequelas, do que investir em tratamento, em atendimento às sequelas desses indivíduos que vão adoecendo. Só a Covid-19 tem trazido um enorme contingente de pessoas com Covid longas, que precisarão de reabilitação. Então, as estratégias de prevenção devem ser priorizadas, e quem sabe a gente vê aí subindo a rampa do Planalto, Zé Gotinha de novo, protagonizando o nosso grande programa de sucesso, que é o ano que vem completa 50 anos. Nosso PNI, Programa Nacional de Imunizações, precisa ser recuperado para que a gente, de novo, seja um exemplo para o mundo de programas de sucesso de vacinação. Doutor Renato Kifuri, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Excelente semana para o senhor. Eu que agradeço, Kalina, é sempre um prazer, um bom fim de domingo. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos aí que nos acompanharam. Obrigada.